Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 17. Nós estamos falando sobre essa realidade de que Jesus é o nosso Natal, Ele é o nosso significado maior, Ele é a razão de celebrarmos alguma coisa e celebrarmos essa data. Só é possível celebrarmos o Natal por conta de Jesus. Então, nós vamos ler essa passagem que fala um pouco desse desenvolvimento, começando nessas primeiras aparições de Jesus relatadas nas Sagradas Escrituras e até mesmo como parte do desenvolvimento do seu ministério. A gente sabe que desde o nascimento de Jesus, o ministério já estava em plena execução. As Sagradas Escrituras nos fala que por volta dos seus 30 anos, Jesus publicamente aparece ali e o seu ministério público se inicia, mas a verdade é que antes mesmo de tudo isso ser visto, contemplado, coisas já estavam acontecendo, profecias estavam se cumprindo, e por isso há motivos para a gente olhar para essa passagem e ver que o significado já estava designado no coração de Deus para esses momentos, incluindo o nosso Natal. Então, versículo 12 diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor, ela é objetiva quando se refere a Jesus, quando se refere ao ministério de Jesus, às expressões de Jesus, às aparições de Jesus e o propósito estabelecido por Deus através da vida de Jesus. Quando nós lemos o Novo Testamento, isso de alguma forma se torna mais evidente, porque nós vemos passagens como essa, onde o objeto ali de condução nas Sagradas Escrituras é a pessoa mesmo de Jesus, né? Um objeto pessoal, relacional, que faz a ação em todas as passagens. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos também de uma forma onde há alusões a Jesus. E isso desde Gênesis, no início, no livro da criação, ali já é feita algumas indicações muito claras que esse que seria o Redentor da humanidade, que seria o Salvador da humanidade, ele viria, ele resgataria. Gênesis capítulo 3, versículo 15, tem ali uma passagem que fala acerca dessa realidade, aonde o descendente, ele viria e esmagaria a cabeça da serpente, e ele traria ali libertação. Então, essas e outras passagens já nos apontam, falando que Jesus, ele é esse que tem nas mãos as chaves da morte, da vida, nele está toda a plenitude dos tempos, e no momento em que uma pessoa diz: olha, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero mudar de vida, eu abro meu coração para Jesus, esse mesmo Jesus, profetizado no Antigo Testamento, visto no Novo e contemplado já de forma até antecipada e futura nos livros, por exemplo, como Apocalipse, ainda de coisas que vão acontecer, já mostra a nós que Ele é quem reina, é quem liberta, é quem guia, é quem guarda. E nisso nós vemos que há um significado. E esse significado é o significado de Jesus, como essa expressão do amor de Deus para com a humanidade, aonde Deus entrega Jesus e Ele
de uma forma sublime, deixa-nos o exemplo maior de que ninguém tem maior amor pelos seus amigos, senão aquele que deu a vida pelos seus próprios amigos. Jesus é esse. E aqui nós encontramos algo que fala acerca de uma realidade aonde Jesus, ali nas regiões da Galileia, rumores já eram ouvidos, né, acerca de movimentos que estavam acontecendo, e até então, rumores que envolvia discípulos que até então já estavam seguindo uma linhagem pautada numa instrução, no ensino, e preparando o caminho para esse Jesus, para o Jesus verdadeiro, real, Salvador, que haveria de chegar. E João era esse que já estava preparando o caminho. Jesus, ele ouve acerca desses rumores e desse trabalho que João estava fazendo, batizando, apontando para aquele que viria, para o Messias, e até mesmo sendo de alguma forma já um protótipo daquele que viria, uma representação de uma luz que viria para raiar, para brilhar e para fazer a diferença. Quando nós observamos o ministério de João, por exemplo, ele próprio disse: eu não sou digno de desamarrar as alparcas desse que vem. Ele é maior, é necessário que ele cresça, que eu diminua. E quando ele identifica Jesus, ele literalmente diz: olha, Jesus, agora é contigo. Os discípulos que até então acompanhavam João, deixam de acompanhar João e passam a acompanhar Jesus, e João, inclusive, passa a acompanhar Jesus também. Então, até aquele momento, havia uma alusão de uma luz que brilhava e que já apontava para alguém que estava vindo. E a luz que brilha de fato chegou. A luz que brilha de fato, ela estava ali presente, raiando e emanando poder, força, luz, clareza, indo em lugares obscuros e trazendo o sentido maior estabelecido por Deus, que tinha a ver com salvar as pessoas que estavam ali sofrendo e entregues aos seus próprios desejos. Essa expressão de que Jesus, ele é luz, é pautada nas suas próprias palavras. Ele é a luz que ilumina os nossos caminhos. Ele é a luz que nos dá direção. Ele é a luz que aquece os nossos corações nos momentos mais frios em que eles podem assim passar. Jesus, ele é esse que traz condução, que traz alegria, que traz sentido e sentido de vida. Aqui nós encontramos nessa passagem mais uma das profecias que foi proferida por Isaías. Hoje pela manhã nós vimos algo que estava em Mateus, mas havia sido proferido lá em Isaías capítulo 7. Essa passagem que nós lemos, ela está em Isaías capítulo 9. Ela é o cumprimento de Isaías capítulo 9. Aonde ali é colocado a perspectiva de que quando o Redentor viesse, ele seria a luz das nações. Ele seria a luz que traria ali condições para que o povo pudesse de fato enxergar, e enxergar com clareza o seu Salvador. E essa expressão, referindo-se à terra de Zebulon e à terra de Naftali, justamente tem a ver com essa promessa estabelecida lá em Isaías. Porque nos momentos que antecederam os dias dos profetas, essa terra era uma terra amaldiçoada, era uma terra que estava condicionada às penas. E ali foi dada oportunidade para que, naquele lugar onde havia uma condição de condenação, pudesse haver uma oportunidade de salvação, de luz, uma salvação que abrange tanto amigos como inimigos, uma salvação que atinge tanto aqueles que são queridos, como também, aos olhos humanos, não são tão queridos assim. E a palavra de Deus diz que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, viu essa grande luz. E essa grande luz brilhou, essa grande luz raiou, essa grande luz fez a diferença e faz a diferença até os dias de hoje.
Quando nós olhamos para o Natal, olhamos para o momento que nós vivemos, nós vemos luzes por todo canto da cidade. Nós vemos luzes de várias cores, luzes que nos encantam, luzes que nos trazem admiração. Mas existe uma luz que é maior e brilha mais do que essas luzes que podemos contemplar. E essa luz se chama Jesus. Porque aonde Jesus chega, a luz brilha, a luz traz clareza, abre um clarão, fazendo com que pessoas consigam, assim, trilhar por um caminho de excelência e trilhar por um caminho aonde Jesus está. Muito me chama a atenção nessa realidade, porque essa é a realidade da história da humanidade. Por vezes, lugares que estavam em trevas, estavam totalmente ali entregues às suas culturas, entregues às suas realidades de morte. Quando Jesus chega nesses lugares, o que acontece? A luz chegou, a luz brilhou. E nisso, eu vejo que tem a ver com a igreja também, porque a igreja é essa agência que Deus dá autoridade para resplandecer e fazer conhecida essa luz aos que não conhecem. Me lembro de uma história que é contada por um pastor lá de Fortaleza, o pastor Armando Bispo. Ele fala que em determinado momento na história da igreja Batista Central de Fortaleza, eles tomaram a decisão de saírem de uma região central da cidade e irem para uma região mais periférica da cidade. Haviam adquirido um terreno com muitos metros, que era um lixão que servia para refúgio de lixo, de drogas e tudo mais. E aí eles venderam essa propriedade queridinha no centro da cidade e compraram essa propriedade numa região mais periférica de Fortaleza. E quando eles chegaram ali, eles tiveram um embate de frente com os traficantes daquela região. Eles tiveram um embate com aqueles que usavam o terreno para descartar de forma irregular o lixo da cidade. Eles tiveram um embate com os políticos da cidade que queriam utilizar aquela propriedade para um outro fim. Mas é algo interessante, porque ele relata no testemunho que quando a igreja chegou naquele lugar e começou a trabalhar com a comunidade, começou a levar amor, esperança, começou a produzir benfeitorias naquele lugar que outrora era um lugar feio e passou a ser um lugar bonito, era um lugar onde não tinha espaço para convivência e passou a ter um espaço para convivência. Aquela comunidade foi sendo transformada. E em um dos testemunhos de um dos traficantes que tentou tirar a vida do pastor Armando Bispo, quando ele chegou lá, e convertido agora, esse ex-traficante agora, um irmão em Cristo, ele relata que quando ele viu toda a situação, toda a realidade, toda a proposta do Evangelho, a expressão dele para a comunidade, para aqueles que estavam à volta dele, foi: a luz chegou nesse lugar. A luz chegou nesse lugar. A igreja chegou nesse lugar. E isso só é possível por conta das expressões de Jesus, meus amados. Nós estamos aqui nesse local e à nossa volta, aqueles que estão à nossa volta, devem de alguma forma perceber que a luz chegou nesse local há 40 anos atrás. Que a luz chegou no condomínio onde você mora, que a luz chegou na rua onde você mora, na vizinhança onde você mora, por meio da sua vida, por meio da minha vida. Veja que, na passagem que nós lemos, fala que esses povos que estavam aquém do Evangelho, que estavam distantes do Evangelho, desligados do Evangelho, a eles foi dado a possibilidade de experimentarem da luz maravilhosa que veio para raiar e veio trazer, assim, um ambiente de vida e não mais um ambiente de trevas. Porque aonde Jesus chega, a luz chega também. Você na sua casa é chamado para ser luz dentro da sua casa. Pode estar sem energia, mas se você está lá, você é luz dentro daquele lar. Você na sua empresa é chamado para ser luz no local onde você está. Não trevas, não alguém que é condutor
de maus caminhos, mas ao contrário, luz, porque Jesus está em você. E aonde você está, Jesus está. E ali há a oportunidade de que você seja essa luz que brilhe mais do que o pisca-pisca que colocaram na árvore da sua empresa, mais do que a iluminação que existe na sua sala, mais do que o brilho da tela da sua televisão de 72 polegadas que está no seu quarto. Você é chamado para ser luz, luz. Ele falou que recebe a tela de 72, eu também recebo, né? Tem espaço lá em casa, cabe também. Mas nós somos chamados para sermos luz, meus amados. Jesus Cristo, Ele é esse que vem com essa luz que brilha, não de forma temporária, mas de forma permanente. E aonde Ele chega, seja lá inimigos, sejam lá pessoas irreconciliadas, sejam lá pessoas inimigas da cruz, Ele vem para ser luz para essas pessoas. E o Natal tem a ver com isso. O Natal tem a ver com uma mensagem de reconciliação, e reconciliação do que se está perdido, daquele que está perdido. E essa reconciliação, ela só pode ser provida por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós olhamos para a mensagem de Cristo e olhamos para a missão de Cristo, nós vemos que Jesus, quando Ele inicia o seu ministério, o versículo 17, fala que não havia uma outra missão, senão pregar o arrependimento e falar, está próximo o reino dos céus. 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 Imagine só se alguém, um profeta aí qualquer, se levantasse em meados de 2019, né, e falasse, olha, está vindo aí uma pandemia e já tem uma vacina, se vacinem, se preparem, porque a pandemia ela vai chegar. Quantos acreditariam, talvez? Talvez poucos acreditariam, mas aqueles que acreditassem nessa mensagem, certamente estariam salvos de algo pior quando a pandemia chegou. E Jesus, Ele está justamente nessa proposta falando, olha, o reino de Deus está próximo. Está próximo. Ele é essa luz que brilha. A luz está brilhando. Aonde a luz brilha, faz com que as expressões de imperfeição, elas apareçam. A luz, ela tem essa conotação de demonstrar as imperfeições que existem à volta. E Jesus está falando, o reino de Deus está próximo. De outra forma, trazendo esse entendimento de que somos imperfeitos, carecemos da graça do Senhor, carecemos do amor de Jesus, e essa luz está brilhando, está mostrando para a gente, tomem cuidado, fiquem atentos, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo, vivam na luz, pois quanto mais na luz vocês estiverem, mais perto do reino vocês estarão, mais perto do Senhor do reino vocês estarão, e viverão assim as boas novas, as bem-aventuranças, os bons caminhos, as boas experiências que somente Jesus pode produzir através da minha vida e da sua vida. De uma forma muito direta, Jesus ele mostra, apontando para Ele mesmo, que Ele é a luz que conduz esses que estão em trevas aos braços do Pai. Ele é essa luz. Talvez você, diante de um ambiente de escuridão, totalmente fechado, ambientes tenebrosos, você quando observa uma luz, um foco de luz, um raio de luz, aquilo direciona você. E Jesus é essa luz que vem ao mundo, falando, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E esse reino de Deus que está próximo, não é somente um reino que está para acontecer, mas já é um reino que pode ser sentido, pode ser notado, pode ser experimentado, e de uma forma muito especial, Deus já nos dá da graça de vivermos de um modo parcial aquilo que viveremos de forma completa lá na eternidade. Viver de que forma? Esse reino, viver de que forma essa parcialidade que se completará na eternidade? Sendo luz para a vida de outros também, sendo as mãos de Deus no acolhimento, na ajuda de pessoas que necessitam,
sendo os ouvidos de Deus, sendo os abraços de Deus, sendo a voz de Deus para aconselhar pessoas que estão totalmente entregues aos seus ideais e às suas vontades, sendo o amor de Deus aqui na face da terra. O amor de Deus chegou, e esse amor que chegou, ele é exemplificado, vivenciado e mostrado a nós por meio de Jesus Cristo. E Jesus, ele simplesmente diz aos discípulos, quando os discípulos questionam a ele o que fazer, como fazer, aonde fazer, o que falar, Jesus simplesmente diz a ele: vão e façam o que precisa ser feito em meu nome, em meu nome. E aí, quando nós observamos isso, nós entendemos que podemos ser luz nos lugares talvez mais inusitados que podemos pensar. Podemos ser luz em lugares que até então outras luzes não conseguiram brilhar. Podemos ser luz no seio da nossa casa, no ambiente da nossa família, no convívio com os nossos filhos. Hoje, uma das grandes dificuldades existentes é a fala que diz: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E aí é uma contradição com o ser luz, porque ser luz, você se expõe, você se coloca numa vitrine onde você está mostrando tanto os seus pontos de fortaleza como os seus pontos de fraqueza. Mas ali, o que nos fortalece diante dos pontos de fortaleza e de fraqueza é Jesus Cristo. É Jesus Cristo nos sustentando, é Jesus Cristo nos dando a direção, é Jesus Cristo mostrando a nós que aqueles que estavam à beira do caminho, aqueles que estavam distantes da possibilidade da salvação, agora têm a oportunidade, agora têm o presente sendo dado a eles também, porque essa grande luz chegou. E aonde a luz de Deus chega, não há espaço para as sombras, não há espaço para a escuridão, não há espaço para as trevas. Viver num ambiente onde há trevas é difícil. Pesquisas apontam que países em que, na maior parte do ano, o sol não aparece, são países onde há altos níveis de suicídio, há altos níveis de depressão, há altos níveis de angústia. Eu trabalhava numa empresa onde a matriz dela era uma matriz sueca. Dos 12 meses do ano, 8 meses eles passavam nesse ambiente, aonde a escuridão, aonde o ambiente sem muita distinção do dia e da noite é presente na vida deles. Porém, quando chegava o verão, mês de junho, julho, é férias, a empresa fecha, portas fechadas, porque o povo precisa experimentar da luz. O povo precisa viver isso para recompor as energias, recompor as vitaminas, recompor a esperança para uma nova temporada. E nós, meus amados irmãos, fazendo esse link, com o que Jesus faz, nós temos essa grande luz que está ao nosso dispor, que está à nossa frente, e está apontando para nós, dizendo: arrependam-se e creiam, porque o reino de Deus chegou. Ele não vai chegar, ele já chegou, ele já está presente, ele está entre nós. Quando você sai daqui e vai para a sua casa, Jesus vai junto com você. Quando você sai daqui e entra no seu carro, Jesus está sentadinho do seu lado ali com você, acompanhando. Se você vai a pé para casa, se você no dia de amanhã vai encarar um dia difícil, saiba, Jesus está com você, porque o reino de Deus já chegou para você. E esse reino é um reino que nos traz esperança. É um reino que nos traz alegria, é um reino que nos traz satisfação, é um reino que faz com que nós compreendamos que o Natal tem muito a ver com isso: luz, arrependimento e vivência do reino. Vivência do reino. Esse reino que pode ser experimentado já hoje, de um modo parcial, mas que um dia nós viveremos ele de modo completo. Então, diante disso, o que eu quero dizer para você, e assim finalizar, é que a luz chegou, o reino de Deus chegou, e essa luz brilha, e essa luz une pessoas, e faz com que até mesmo os menos
favorecidos aos nossos olhos, tenham a oportunidade de virem de encontro à luz, de se arrependerem e de fazerem parte desse reino também. E você, aonde você está, aonde quer que você esteja, ou aonde quer que Deus vai mandar você, você é chamado para ser essa luz que brilha e brilha e brilha e brilha muito, muito. Jesus não é uma luz temporária. Jesus é uma luz permanente. Jesus não é uma luz ofuscada. Jesus é uma luz que raia e brilha para todo sempre. Jesus não é uma luz fria. Jesus é uma luz que aquece os nossos corações. Jesus não é esse que está indiferente com o que passa no seu coração. Jesus é o que se importa. Ouve, dá colo, dá cafuné, dá carinho, te levanta, te sustenta e diz: a caminhada vai ser dura, mas eu estou com você. Eu estou com você. Não lhe deixarei, nem lhe desampararei. Essas são as palavras que as Sagradas Escrituras nos ensina. E nisso nós descansamos, entendendo que Natal vai muito além. Natal é Jesus. Natal é luz, não uma luz que se apaga, mas uma luz que brilha e que reconcilia aqueles que estão à volta. Que Deus abençoe você e que você possa viver essa expressão do Natal e essa expressão de uma luz que é a luz de Jesus, que é a luz de Jesus, uma luz especial, uma luz que lhe acompanha em todas as horas, em todos os momentos, e que, se verdadeiramente você tem seguido a Ele, ainda que você queira de alguma forma viver de um outro modo, essa luz vai estar acompanhando você e vai fazer com que você visualize os percalços do caminho, os erros cometidos, as infrações, e você tem a oportunidade de se arrepender e voltar para Ele em alegria, em submissão e disposto a viver essa luz que é a luz de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento?